tarde, pessoal. Vamos para a nossa terceira aula de Word. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente cria uma tabela, como que a gente formata uma tabela, como insere, exclui linhas. A gente vai ver tudo isso, como fazer no Word. Então, a primeira coisa que eu vou abrir é a guia inserir. A guia do lado da página inicial, a guia inserir. E aqui eu tenho um grupo chamado tabelas. Vou dar um clique aqui na setinha do tabela. Aqui eu tenho um tamanho pré-definido de tabela, que ele vai até 10 colunas e 8 linhas. Porém, se eu quero colocar mais, né, eu venho aqui, ó, e coloco inserir tabela. Abre essa caixa aqui para mim, ó, número de colunas e o número de linhas. Eu vou colocar, só para demonstração, eu vou colocar aqui 4 e 4. Largura de coluna fixa, deixa marcado esse automático aqui, porque aí a tabela de vocês vai ficar alinhado com a margem do documento aqui, ó. Esse ajustar automaticamente ao conteúdo, aí vai ficar uma coluna menor que a outra, tá? Então deixa sempre esse largura de coluna fixa automático, que vai dar certinho aí. Ó, eu vou dar OK. Nossa tabela criada nas margens corretas aqui, ó. Percebam que assim que eu inseri a tabela, apareceu duas novas guias, uma guia design e uma guia layout. Percebam que tem outra design e outra layout aqui, ó, à sua esquerda também. Só que esse design e layout é do ferramentas de tabela. Então a gente vai usar esse design e esse layout para fazer todas as configurações na nossa tabela. Então vamos começar aqui. Vou dar um exemplo. Vou colocar aqui alunos, nota 1, nota 2, nota 3. Quando eu insiro a tabela, cada quadradinho desse da minha tabela tem um nome de célula. Então, cada quadradinho desse é uma célula. Então, eu posso formatar as células separadamente ou eu posso formatar elas tudo junto. Como que eu faço isso? Aqui eu tenho, ó, estão vendo que aparece uma setinha preta no cursor? Quando eu coloco o cursor em cima da minha tabela aqui e em cima dessa primeira coluna, se eu der um clique, olha o que acontece. Ele seleciona toda a primeira coluna. Se eu fizer com essa, ó, seleciona a segunda, a terceira e seleciona a quarta coluna. Aqui eu põe o cursor aqui na frente da linha. Quando eu clicar, ele seleciona a linha toda. Tá vendo? A primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Agora, se eu quiser individualmente, eu venho aqui, ó, eu coloco a seta dentro da minha célula e dou um clique. Por exemplo, eu quero essa e essa. Eu venho aqui, ó, clico, arrasto para essa do lado aqui, ó. Então essas são as maneiras de selecionar as células. E tem mais uma forma de seleção, que é o selecionar tudo, que é você clicar bem aqui, ó. Quando você clica aqui, toda a sua tabela é selecionada. Qualquer formatação que você venha a fazer,
ela vai fazer a formatação para a tabela toda. Basta clicar em qualquer lugar da tabela que vai sair a seleção. Essa opção de design aqui, design é você mexer nas cores, essas coisas, né? Isso aqui é o design. Eu venho aqui, ó, eu posso colocar umas cores pré-definidas na minha tabela. Por exemplo, eu vou escolher essa daqui. Essa daqui, ela já formata para mim o título de uma cor e as demais células de outras cores. É bonitinho desse jeito, né? Esse sombreamento, se eu quiser, né, colorir cada célula individualmente, eu uso esse sombreamento aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu vou passar o mouse, ele vai mudando a cor lá, ó. Então, se eu quiser colocar a cor individualmente, eu venho aqui e mudo a cor. Vou mudar a cor individualmente, vou colocar um vermelho aqui para os alunos. Esse estilo de borda aqui, ó, estão vendo? É a borda da minha tabela. Estão vendo que ela tá azulzinha agora? Antes ela era preta, agora ela tá azulzinha, só tem, né? Então o design já mudou, mas se você quiser mudar ela aqui, se você mesmo quiser mudar, você tem que escolher o tipo de borda e você vai desenhando aqui, ó. Então você vai desenhando a borda que você quer colocar. Para sair, clique em pincel de borda ou a tecla ESC, ele sai do pincel que você estava pintando aqui a tabela. Você pode escolher também, ó, a espessura da sua linha. A espessura da linha da tabela você pode escolher também. Vou selecionar ele todo aqui, ó, e eu tenho essas bordas aqui também, ó. Olha só, eu vou entrar em bordas e sombreamento e eu vou colocar aqui, ó, na definição todas. Vou escolher um estilo diferente aqui, ó. Olha aqui como é que já tá no exemplo aqui pra mim. Eu vou escolher uma cor que tava, né, um azul aqui. Quando eu apertar OK, ó, aplicar a tabela. Então verifica se tá aqui, ó, aplicar a tabela. E eu dou OK aqui. O que acontece é que aquela formatação lá que eu defini, ela ficou para minha tabela todinha, tá vendo? As linhas, as bordas mudaram tudinho aí. Vamos para guia layout do ferramenta de tabela. Vamos aqui para o grupo linhas e colunas aqui do ferramenta de tabela, guia layout, grupo linhas e colunas. Eu tenho umas opções aqui, ó. Eu tenho a opção excluir, inserir acima, inserir abaixo, inserir à esquerda e inserir à direita. Inserir acima e abaixo, eu insiro linhas no meu documento. Inserir à esquerda e à direita, eu insiro colunas no meu documento. Vamos aos exemplos. Estou aqui no aluno Matheus. Eu quero adicionar mais um aluno abaixo dele. Para inserir abaixo do Matheus, eu tenho que Para inserir abaixo do Matheus, eu tenho que clicar aqui na célula do Matheus e colocar inserir abaixo. Ele insere um novo nome aqui para mim, ó. Então eu coloco aqui o nome do novo aluno e vou fazendo as alterações depois. Agora, por exemplo, eu quero inserir acima dos alunos aqui, eu quero colocar um título. Então eu venho aqui, ó, inserir acima. Aí ele inseriu aqui acima dos alunos. Eu vou colocar aqui
Vou escrever notas. Após escrever a notas aqui, eu não quero mais esse nome Laís aqui. Depois a gente vai mexer nesse notas. É só pra gente ver a parte de inserir. Nessa Laís aqui, eu vou excluir esse nome Laís. Eu venho aqui em excluir, ó. Eu tenho excluir células, excluir colunas, excluir linha e excluir a tabela toda. Eu quero excluir só essa linha aqui. Eu venho aqui, ó. Excluo a linha do Laís. Agora, vamos supor que eu queira colocar uma nota 4. Quero colocar 4 notas para os alunos. Eu venho aqui, ó. Esses dois que é de inserir colunas, eu insiro uma coluna à direita. Aí eu venho aqui, ó, e coloco nota 4. E a mesma coisa para excluir. Tá? E a mesma coisa para eu excluir a coluna. E a mesma coisa para eu excluir a coluna é eu clicar em excluir e vir, em vez de excluir linhas, eu venho em excluir colunas. Ele vai excluir essa coluna toda aqui para mim. Vou deixar esse nota 4 aí, não tem importância. Vamos aqui, ó. Essa primeira linha aqui que eu escrevi notas, eu quero selecionar ela toda. Eu vou clicar na frente dela aqui, ó. Selecionei ela toda. Vamos para esse grupo aqui do lado, ó, que é o grupo mesclar. Grupo mesclar. O que é o mesclar células? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 células, correto? Nessa primeira linha, 1, 2, 3, 4, 5 células. Eu quero que essas 5 células virem uma só. É o mesclar células aqui, ó. Eu vou clicar em mesclar células, olha só. Agora ela é uma única célula mesclada. Vamos supor que eu mesclei errado, não era essa mesclagem que eu queria fazer. Eu posso, né, apertar o Ctrl Z, se eu fiz a mesclagem agora, Ctrl C. Eu posso apertar o Ctrl Z para desfazer isso que eu fiz, né, se eu fiz isso agora, mas se eu identifiquei esse erro depois, o que acontece? Com essa mesma linha selecionada, eu vou aqui do lado em dividir células. Aí eu venho, quantas colunas tinham antes? Número de colunas, 5. Quantas linhas tinham antes? Uma linha. Eu venho aqui e dou OK. Ele divide de novo, ó, uma, tá vendo? Então ele já está dividido novamente aqui em 5 colunas para mim. Tem outra opção também, que é aqui, ó, dividir tabela. Eu vou selecionar essa segunda linha aqui, eu vou clicar em dividir tabela. O que aconteceu, ó, ele pegou esse notas aqui, criou uma tabela só para ele, e os alunos ele criou outra tabela. Então agora eu tenho duas tabelas, uma com título e a outra com conteúdo que eu quero trabalhar. Então ele criou para mim duas tabelas aí separadas nesse dividir tabela. Esse ajuste automático aqui, ó, eu posso ajustar ela ao conteúdo, que é aquelas opções que eu tenho quando eu crio a minha tabela, mas eu posso ajustar ela depois também, se eu quiser. Eu posso definir uma altura e uma largura da minha célula, se eu quiser. Eu posso alterar por aqui, ou também eu posso alterar a altura pelas linhas, olha só. Clico na linha e arrasto, ó. Clico na linha, arrasto para cima, ele volta. Eu clico aqui na coluna, ó. Estão vendo? Clico no meio da coluna aqui, ó, arrasto para ela diminuir, arrasto para aumentar. Então se eu posso mexer por aqui, ou eu posso alterar manualmente clicando nas linhas e arrastando, ou para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita.
Vamos para uma parte importante agora. Seleciona essa primeira linha aqui e eu vou aqui nesse grupo alinhamento. Eu tenho aqui 9 tipos de alinhamentos. Esses 3 alinhamentos de cima, ele vai pegar o seu texto e colar em cima da célula. E aqui ele vai centralizar o texto na célula. E aqui ele vai colar o texto na linha abaixo, na sua célula aí. Eu vou pegar esse notas e vou escolher o centralizar. Ele não centralizou porque ele não está mesclado. A gente tirou a mesclagem aquela hora. Então eu vou mesclar aqui de novo, ó. E agora ele é uma célula só, então o notas veio aqui para o meio. Como eu escolhi esse daqui, ó, esse centralizar, que ele centraliza no meio certinho, eu vou aumentar aqui, ó. E tá vendo o notas que ele fica centralizado aqui certinho? Eu vou escolher esse aqui, ó. Aí ele grudou lá na linha de cima, aí gruda na linha de baixo, aqui, e ele centraliza. Eu tenho uma opção aqui também, essa direção do texto, eu vou mostrar ela aqui. Eu vou criar uma nova coluna à esquerda aqui e vou mesclar. Vou mesclar essa coluna aqui que eu inseri à esquerda. Eu vou digitar o meu nome. Após digitar meu nome, eu vou selecionar e vou aqui em direção do texto, clicar uma vez. Vendo o meu texto, a direção dele muda para baixo. Vou clicar de novo, a direção dele mudou para cima, então eu vou deixar ele nessa direção. E vou fazer mais uma alteração, que é alinhar ele no meio certinho aqui, ó. Estão vendo? Agora ele está alinhado ao meio da minha... Ele está alinhado ao meio da minha célula. Eu tenho outra opção também, aqui agora, nessa guia dados, outra opção interessante também. Eu tenho essa opção classificar, a gente vê essa opção classificar quando a gente mexeu nas listas, né? Só que essa opção classificar aqui, se eu tiver células mescladas, ele dá um erro. Eu não posso ter células mescladas para classificar algo na tabela, olha só. Quando eu clicar aqui, não é possível classificar, não, porque contém células mescladas. Ele não vai fazer isso. Eu tenho que ter uma tabela sem células mescladas aqui, assim, para ele conseguir fazer essa classificação corretamente aí. Essa foi uma explanação aí sobre como criar uma tabela, como inserir, excluir colunas, mexer no design da tabela. Agora, eu quero aumentar o tamanho dessa fonte aqui, ó. Aonde é que eu aumento o tamanho da fonte que eu ensinei na primeira aula? Eu vou em página inicial e aumento o tamanho da fonte do tamanho que eu desejar. Então, mexi na fonte, página inicial, no grupo fonte aqui, ó. Eu sei que vocês já notaram que quando eu seleciono o texto, aparecem umas ferramentas aqui, ó. Algumas ferramentas do grupo fonte, grupo parágrafo, até do grupo tabela, aparecem aqui, ó. Inserir, excluir, estão vendo? Olha só. Eles aparecem aqui, ó. Então, se você quiser aumentar por aqui também, você pode. É a mesma ferramenta que é utilizada no grupo fonte e parágrafo. Só que você pode ver que aqui não tem todas as ferramentas que eu tenho lá nos grupos. Então, galerinha, até a próxima aula aí. A gente vai finalizar essa ferramenta de tabela aqui agora. Até a próxima.